Olá, sejam bem-vindos a Candlehead. O relato de hoje é sobre um motorista de ônibus que recebeu passageiros misteriosos durante algumas viagens. Se acomode na escuridão de seu quarto e me acompanhe nessa história. Durante 6 anos, dirigi a Rota 47. A rota não tinha nada de especial. Ela saía do terminal de transporte do centro da cidade, passava pelo distrito industrial, cruzava o rio, percorria vários bairros residenciais e terminava em um shopping center do outro lado da cidade. Era o tipo de rota que a maioria dos motoristas conseguia fazer praticamente dormindo. As mesmas ruas, os mesmos semáforos, as mesmas paradas todos os dias. A primeira coisa estranha aconteceu numa quinta-feira chuvosa de novembro. O tempo estava horrível o dia inteiro, e quando meu turno estava terminando, a visibilidade tinha caído quase para nada. A maioria das pessoas já havia chegado em casa antes da pior parte da tempestade começar. Por volta da meia-noite, eu fazia minha última volta antes de retornar à garagem. Estavam apenas 3 passageiros no ônibus. Um estudante universitário usando fone de ouvido, uma senhora mais velha carregando várias sacolas de compra e um homem sentado lá no fundo. Eu não me lembrava de tê-lo visto embarcar. Isto não era necessariamente incomum. Motoristas deixam passar coisas o tempo todo enquanto observam o trânsito, cobram passagens ou lidam com passageiros. O que chamou minha atenção foi que ele nunca se movia. Toda vez que eu olhava o retrovisor, ele estava exatamente na mesma posição. As mãos repousavam no colo. Sua postura nunca mudava. Ele não olhava pela janela nem mexia no celular. Simplesmente encarava o vazio à sua frente. A rota continuou normalmente até eu chegar à rua Maple. A senhora foi a primeira a descer. Várias paradas depois, o estudante também saiu. De repente, estávamos apenas eu e o homem do fundo. Olhei novamente pelo espelho. Ele ainda estava lá. Alguns minutos depois cheguei ao ponto final. O shopping estava fechado e o estacionamento completamente vazio. Entrei na área de retorno e abri as portas. Última parada! Anunciei. O homem não reagiu. Repeti mais alto. Nada. Finalmente, irritado, puxei o freio de estacionamento e encaminhei pelo corredor. Quando cheguei ao fundo do ônibus, o banco estava vazio. Parei e olhei ao redor. O homem tinha desaparecido. O ônibus possuía apenas uma saída e eu teria visto qualquer pessoa descer. Mesmo assim, não havia ninguém ali. Revisei o veículo inteiro, todos os bancos, todos os cantos, nada. Nenhum passageiro. Nenhuma bolsa, nenhum sinal de que alguém estivesse sentado ali. No dia seguinte, praticamente esqueci aquilo, ou pelo menos tentei. A semana seguinte aconteceu novamente. Mesma rota, mesmo turno noturno, mesmo clima horrível. Pouco depois da meia-noite, olhei para o espelho e vi o homem sentado exatamente no mesmo lugar. Ele usava a jaqueta escura, as mesmas botas de trabalho, o mesmo olhar vazio e sem expressão. Dessa vez, eu tinha certeza absoluta de que ele não havia embarcado. Eu havia prestado atenção em todas as paradas. Mesmo assim, lá estava ele. Quando cheguei ao final da rota e fui até o fundo para confrontá-lo, ele desapareceu exatamente como antes. Na terceira aparição, comecei a fazer perguntas na garagem. A maioria dos motoristas riu da história. O motorista mais velho não riu. No momento em que descrevi o homem, ele ficou visivelmente desconfortável. Depois de um longo silêncio, fez uma pergunta. Ele sentou do lado esquerdo, perto do fundo. Quando eu concordei com a cabeça, a cor desapareceu de seu rosto. Alguns dias depois, encurralei-o na sala de descanso e finalmente consegui convencê-lo a explicar. 20 anos antes, a Rota 47 seguia um trajeto um pouco diferente pelo distrito industrial. Uma noite, um motorista chamado Carl fazia a última viagem quando um motorista bêbado avançou o sinal vermelho e atingiu o ônibus violentamente. Vários passageiros morreram instantaneamente. Uma das vítimas era um operário de fábrica voltando para casa depois de um turno duplo. Segundo o relatório do acidente, o corpo dele foi encontrado na parte traseira esquerda do ônibus, exatamente o assento ocupado pelo meu passageiro misterioso. Eu não fiquei convencido. Todo local de trabalho acaba criando histórias de fantasmas. Garagens de ônibus não são exceção. Mesmo assim, comecei a prestar mais atenção. Na próxima vez que o homem apareceu, observei-o cuidadosamente pelo espelho. Ele parecia completamente normal. Meia idade, cabelo curto, botas de trabalho, jaqueta escura. A única coisa comum era sua expressão. Ele parecia triste. Não zangado, não assustador, apenas profundamente triste. E aquela expressão nunca mudava. As semanas passaram e as coisas ficaram mais estranhas. Certa noite, percebi que o homem não estava sozinho. Uma mulher estava sentada ao lado dele. Eu nunca a tinha visto antes.
Ela parecia nervosa, exausta. Nenhum dos dois se moveu durante toda a viagem. Quando cheguei ao ponto final e caminhei em direção a eles, ambos desapareceram. Nas semanas seguintes, mais passageiros começaram a aparecer. 3 numa noite, 4 na seguinte, depois 6. Eles sempre apareciam sem embarcar e desapareciam antes que eu pudesse alcançá-los. Até o final, quase metade dos assentos do fundo do ônibus às vezes ficava ocupado. Mas ninguém falava, ninguém me reconhecia. Eles simplesmente ficavam sentados. O que mais me incomodava era a expressão em seus rostos. Todos pareciam exaustos, derrotados, ansiosos. Pareciam pessoas esperando por más notícias que já sabiam que estavam chegando. Eventualmente, parei de contar aos colegas. Ninguém acreditava em mim mesmo. Então chegou o dia 17 de janeiro. Uma névoa densa cobriu a cidade após o pôr do sol. À meia-noite, a visibilidade estava tão ruim que até os postes de luz pareciam distantes e borrados. Eu estava na metade da rota quando olhei para o espelho e quase pisei no freio. Todos os bancos da metade traseira do ônibus estavam ocupados. Pelo menos 20 passageiros estavam sentados silenciosamente atrás de mim. A atmosfera dentro do ônibus parecia diferente. Os ruídos normais e as vibrações pareciam abafados. Tudo parecia anormalmente silencioso. Alguns quarteirões depois, a campainha de solicitação de parada tocou. O som quase me fez saltar do banco. Durante meses, aqueles passageiros nunca haviam interagido com nada. Nunca se moviam, nunca falavam. Mesmo assim, alguém havia solicitado uma parada. O aviso iluminado acima de mim acendeu. Parada solicitada. Automaticamente encostei o ônibus e abri a porta. Ninguém desceu. Os passageiros permaneceram completamente imóveis. Então, a campainha tocou novamente. E de novo. E de novo. O som ecoava pelo ônibus sem parar. Quando olhei pelo espelho, todos os passageiros estavam olhando diretamente para mim. Pela primeira vez, eles não estavam olhando para frente. Estavam olhando para mim. Um arrepio percorreu minha espinha. Um dos passageiros levantou lentamente o braço e apontou para o para-brisa. Voltei minha atenção para a estrada. Um ônibus urbano estava parado bem à frente, no meio do cruzamento. As luzes estavam apagadas. O motor parecia desligado. O veículo bloqueava toda a via. Pisei no freio com força. O ônibus parou a menos de 3 metros de distância. Através da névoa, percebi que havia algo errado. A pintura parecia antiga, ultrapassada, como algo vindo de décadas atrás. Então vi o número da linha. 47. Não era apenas outro ônibus. Era a antiga Rota 47. A mesma envolvida no acidente fatal 20 anos antes. O veículo permanecia imóvel na névoa. Todas as janelas estavam escuras. Todos os assentos pareciam ocupados. Ao lado dele, estava um homem usando o uniforme da empresa de transporte. Quando a névoa se moveu, eu o reconheci imediatamente. Carl, o motorista que havia morrido no acidente. Eu o reconheci de uma fotografia de funcionários pendurado na garagem. Ele não estava olhando para o próprio ônibus. Estava olhando diretamente para o meu. Então, balançou a cabeça lentamente. Apenas uma vez. Imediatamente, a campainha de parada começou a tocar sem parar. Quando olhei pelo espelho, todos os passageiros haviam se levantado. Todos apontavam para uma rua lateral que saía daquele cruzamento. Sem pensar, virei o volante. O ônibus entrou bruscamente na rua lateral. Segundos depois, uma carreta atravessou o cruzamento em velocidade máxima. O motorista nem sequer tocou nos freios. O caminhão passou exatamente pelo ponto onde meu ônibus estaria. Se eu tivesse continuado em frente, a colisão teria sido catastrófica. O caminhão desapareceu na névoa. Eu fiquei imóvel, atrás do volante, lutando para respirar. Quando finalmente olhei novamente para o cruzamento, o ônibus antigo havia desaparecido. Carl havia desaparecido. A estrada estava completamente vazia. Olhei pelo espelho, todos os passageiros haviam desaparecido. O ônibus estava vazio. Na manhã seguinte, os relatórios da polícia confirmaram que um caminhoneiro havia sofrido uma emergência médica e perdido o controle do veículo próximo ao distrito industrial, exatamente no horário do incidente. Os investigadores afirmaram mais tarde que qualquer veículo entrando naquele cruzamento quase certamente teria sido atingido. Nunca contei à administração o que aconteceu. Quem acreditaria em mim? Mas algo mudou depois daquela noite. Os passageiros ainda aparecem ocasionalmente. Não com frequência, e nunca em grandes números. Normalmente, são apenas 1 ou 2. O homem do banco do fundo ainda aparece a cada poucos meses. Ele sempre usa a mesma jaqueta e botas de trabalho. Sempre senta no mesmo lugar. Mas agora, sempre que o vejo pelo espelho,
Ele não está mais olhando tristemente para o vazio. Ele está sorrindo, e toda vez que chega ao ponto final e me viro para olhar, ele já desapareceu. No fim, eles apenas queriam ajudar o motorista. Às vezes, a ajuda vem de onde nós menos esperamos. Temos que ficar sempre atentos aos sinais que nos rodeiam durante o dia e durante a noite. Até o próximo vídeo.